Oi, gente, tudo bom? Sou a Ana Júlia, professora de física, a única professora, né? Porque os outros são professores. E a gente tem quatro, bastante gente para ajudar vocês aí com tudo que vocês precisarem. Eu tô no terceiro período de engenharia civil, e na verdade era pra eu estar, né? Porque a gente tá paradão, então não tem muito o que fazer. Bom, mas a gente tá aqui pra ajudar real. Tudo que vocês precisarem, pode perguntar, não tem problema nenhum. A hora que vocês quiserem, eu só não garanto que eu responda assim, tipo, perguntou, respondeu, sabe? Mas a gente vai ter monitoria, a gente vai ter vários recursos para vocês ajudarem. O WhatsApp, principalmente, eu prefiro, tá? Que me perguntem por WhatsApp. Se por acaso não puder esperar a monitoria ou se já tiver passado, pode mandar a pergunta quando vocês quiserem. Bom, então a disciplina de física a gente começou a pensar e a gente dividiu ela em duas partes, como se fosse a parte da mecânica e cinemática e a parte da eletro. Temos dois professores com a parte cinemática, eu vou ser uma delas, tá bom? Eu e mais um. E os outros dois vão estar apresentando a outra parte para vocês. Bom, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês antes de começar a aula e tudo mais era sobre a evasão que pediram para falar e parece que evasão é bastante frequente e eu penso que agora online vai ser um pouco mais complicado de aguentar, porque eu acho a aula online chata. Mas é o jeito, vocês precisam muito estudar, porque o MEC não quis adiar o Enem, pra mim isso foi um absurdo, e vocês precisam estudar. Graças a Deus vocês fizeram a pesquisa e parece que todo mundo já tá estudando um pouquinho, isso é muito bom, apesar de que, pelo que eu vi, vocês deveriam estar estudando um pouquinho mais, né? Deveria estar estudando o tempo da aula, que são umas 4 horas por dia, e mais um pouquinho, né, em casa para dar uma ajudada. Bom, mas agora vocês vão começar a ter aula, isso vai melhorar com certeza, assim, eu espero. Vão ter lista de exercícios que eu passei já, passei na segunda-feira, eu tô gravando na terça de manhã. Bom, mas eu acho que é isso que eu queria falar para vocês antes de começar a aula. Eu tô gravando na tela errada que eu percebi, que eu não coloquei no slide ainda, tonta, mas tudo bem. A gente vai colocar agora então, pra gente começar a aula. O primeiro assunto vai ser cinemática, tá bom? Como eu falei, a gente dividiu. E é um assunto muito gostoso. Eu gosto muito, sabe? Eu preferi essa parte da matéria, porque eu fiz Física 1 na faculdade semestre passado, tem muito, muito, muito disso. É um pouquinho mais aprofundado só. E, eu adorei, gente. Deixa eu só ver que horas são. 10h26 da manhã que eu estou gravando, só para eu não perder no tempo, pra a aula não ficar muito comprida. Eu não quero aula comprida para vocês, porque, segundo meu professor de cálculo, a gente consegue manter a concentração durante 4 minutos apenas, depois a gente se perde. E aula online, então, que é tudo falado, 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 piorou, né? Então vamos lá. Vou começar com a aula de cinemática. Outra coisa, gente, perca um preconceito com física. Eu sei que é uma matéria que todo mundo fica louco, fala física e todo mundo. Mas não, 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 sabe? Não, não fica assim, não. É uma matéria muito gostosa. Eu gosto demais. No colégio, eu tive um professor muito bom. E só que no primeiro colégio eu odiava física, nossa, era terrível, pra mim era a morte. Mas a gente vai começando a gostar, sabe? Devagar, assim, depende dos professores. Eu espero que eu seja uma professora muito boa pra vocês. Eu fiz a lista de exercício tentando englobar o máximo de coisa possível da matéria e de outras coisas também que são pontos importantes que você tem que prestar atenção, tá bom? Mas eu vou comentando isso durante a gravação. Vamos começar então, cinemática, primeira aula, noções de ordem e de grandeza. Bom, para começar a falar de ordem e de grandeza, primeiro a gente tem que ter em mente um conceito que é praticamente assim, você precisa saber para você entender, tá bom? Que é a notação científica. Precisamos saber notação científica porque a ordem de grandeza, sabe a base 10 da notação científica? É aquilo lá, ordem de grandeza, tá bom? Bom, para a gente colocar um número em notação científica, então, quais são as regras? Nossa, eu tenho certeza que todo mundo sabe que precisa ser um número antes da vírgula, de 1 até 10,
tem que ser de 1 até 10. Aqui eu coloquei um número N, tem que ser entre 0 e 10, 1 até 9. Entre 0 e 10, que tem que ser, ou seja, maior que 0 inteiro é o 1, e menor que 10 inteiro, que é o 9. Então, dependendo do número, você vai ter vários outros números depois da vírgula e um número de 1 a 9 antes da vírgula. Coloquei um exemplo aqui, 2,676, tá bom? O número aqui era 267.600. Como é que a gente faz para contar as vírgulas? Bom, primeiro a gente vai colocar uma vírgula imaginária no último número que tem, tá bom? No caso ali é o 0. Coloca uma vírgula depois do 0, uma vírgula ali, tá bom? O número tá inteirinho aqui, acabou. Uma vírgula depois dele, tá bom? E aí a gente vai começar a contar as vírgulas, tá bom? A gente vai começar a contar até a vírgula chegar no último número, deixando só ele lá, entendeu? De 1 até 10. No caso, ele vai ser o 2. Então, vamos começar a contar. Tenho a vírgula aqui. Então, vamos lá. Um 0, outro 0, 6, 7, 6. Você mudou a vírgula 5 vezes de lugar, certo? Então, a gente vai colocar o quê? 2,676 vezes 10 à quinta. Na lista de exercícios tem acho que 4 exercícios que eu coloquei para vocês fazerem, tá? E eu aprendi uma regrinha no colégio que eu acho que ajuda, entendeu? A regrinha fala assim: você tá diminuindo o número, então quer dizer que você tem que colocar um número positivo, entendeu? Por exemplo, aqui era 267 mil, você tá reduzindo para 2, então você tá diminuindo o número, então quer dizer que o expoente vai ser positivo. Se você está aumentando o número, o expoente vai ser negativo. É o inverso, não sei se vocês perceberam, entendeu? Diminui o número, expoente positivo. Aumenta o número, expoente negativo, que nem 0,0 não sei quanto. Você vai passar a vírgula para o lado e vai aumentar o número, porque você vai chegar no número inteiro. Mas se você estava com o número 0,0 blá blá, agora você vai chegar no número inteiro. Então vai ficar um expoente negativo. E essa é a regrinha. Para a gente fazer agora, passar para a ordem de grandeza. É muito simples, é só você perceber se o número que você escreveu é maior ou menor que raiz de 10. Eu já vi falar raiz de 10, eu já vi falar o número π, que é 3,14, raiz de 10 é 3,16, é bem próximo. Então, é entre esses valores, 3,14, 3,16. Se o número for que eu escrevi aqui no slide. Se o número for maior, a gente vai ter que acrescentar 1 na grandeza. Se o número for menor, a gente deixa igual. Igual aqui o número 2,676 vezes 10 à quinta. 2,676 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser o 10 à quinta normal, igual você achou. Agora, se ele for maior, igual eu coloquei aqui um exemplo, 4.500. 4,5 é maior, certo? Maior. Então, a gente vai ter que acrescentar 1 na ordem de grandeza. 10 à terceira, que eu coloquei aqui, mais 1 no expoente, 10 à quarta. E essa vai ser a ordem de grandeza. E é só isso que você tem que saber, tá bom? É bem simples de verdade. Eu não achei difícil, é uma coisa assim, tranquila. Essa primeira aula é bem tranquila. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre alguns conceitos que eu acho fundamental. Peguei tudo no meu caderno. Tava bem completo, graças a Deus. São conceitos que você realmente, assim, precisa saber, porque eles vão acompanhar vocês por todo o caminho da física. Tudo que vocês tiverem que fazer, vai ter esses conceitos, tá bom? Posição. Como é que você faz, sei lá, a regra do sorvetão sem saber posição? Tem que saber o conceito, tá bom? Tem que saber. Aqui tem um conceito de posição, local onde se encontra o corpo. Essa parte é mais teórica mesmo, sabe? Você tem que ler, tem que saber. Local onde se encontra o corpo. O referencial é onde você vai observar. Tudo depende, praticamente tudo depende do referencial. Se você está dentro de um carro, para você saber a velocidade que ele está em relação a você, depende do referencial. Se você está dentro dele, a velocidade dele é 0, porque você está acompanhando ele.
Se você tá fora, ele vai ter uma velocidade, porque você vai estar fora do carro e ele vai estar se movendo. Então depende do referencial. Tudo. Movimento, variação da posição, olha só, depende do referencial. Repouso, posição constante, depende do referencial. Tudo depende do referencial, tudo. Ponto material, corpo que apresenta dimensões desprezíveis. Tem um exercício que tem corpo material e no mesmo exercício fala também de corpo extenso, que é um corpo que apresenta dimensões relevantes. Tem o exercício que eu coloquei do trem, que era, eu não lembro qual faculdade que era, qual vestibular, mas tem esse exercício do trem e eu acho que no mesmo exercício eu falo de uma mosca, que é o trem, corpo extenso, você não pode desprezar, é muito grande. E uma mosca perde uma ponta, o que uma mosca perde uma ponta? Não é nada. Então, né, comprimento desprezível. Não tem que se preocupar com o comprimento deles. Translação. Movimento que um corpo faz em torno de um outro corpo. O referencial está fora do corpo. Translação e rotação a gente tem no nosso planeta Terra, mas a gente tem que estar ciente que não é só no planeta que existe. Entendeu? Que nem... Peguei umas canetas aqui pra me ajudar, porque tem um negócio aqui mais pra frente que eu vou precisar das canetas pra vocês entenderem. Não pra entender, né, gente? Mas, tipo, pra explicar, pra ficar explicadinho, tal. Bom, canetinha aqui. Vamos colocar esse negócio aqui como referencial pra gente ver que tá mexendo. Deixa eu só ler aqui. Rotação, movimento que um corpo faz em torno de si mesmo, em torno de si mesmo. Rotação. Caneta tá fazendo rotação. Não é só a Terra que faz rotação. Translação. Deixa eu fazer assim, né? Rotação. Um corpo faz em torno de outro. Rotação. As duas canetas estão fazendo esse movimento de translação e rotação, como o planeta faz, como tem muitos objetos, tá bom? Trajetória. Caminho por onde um corpo passa. Um corpo passa. Pode ser uma caneta? Pode ser uma caneta. Uma trajetória pode ser uma caneta. Meu dedo tá passando pela caneta. É uma trajetória. E um tempo, grandeza física que permite medir a duração de algo. Olha, tempo, assim, é complicado a gente definir. Tem coisas que é muito complicado a gente ter uma definição certa. Por exemplo, na faculdade, o que a gente aprende que é tempo? Tudo é aquilo que você consegue medir com o relógio. Tudo é aquilo, é um tempo, tá bom? Igual comprimento. O que é um comprimento? É tudo aquilo que você consegue medir com a régua. Então tem coisas que é muito complicado a gente fazer uma definição, mas a gente com certeza tem em mente o que é, sabe? É aquele negócio, você sabe o que é, mas você não consegue explicar direito. Bom, aqui tem uma explicação legal, que é uma grandeza física que permite medir a duração de algo. Eu achei interessante essa definição, por isso que eu coloquei. Agora a gente vai começar a entrar nas fórmulas, bem devagarzinho. É tudo muito tranquilo, tá bom? Não tem nada de complicado essa aula. Primeiro a gente vai falar sobre distância percorrida. Tem uma diferença muito grande sobre distância percorrida e deslocamento escalar. Vocês vão ver que tem... será que eu coloquei? Eu acho que... nem sei se eu coloquei na lista de exercícios ou se é esse mesmo. Eu acho que deve ser esse exemplo mesmo. A distância percorrida você vai somar todo o percurso, entendeu? Não vai ter aquele negócio de final menos inicial, igual deslocamento escalar. Você pode ver deslocamento escalar, posição final, menos a posição inicial. Se você sai, igual esse exemplo, se você sai do quilômetro 10, vai até o quilômetro 30 e volta pro quilômetro 20. Então vamos lá. Saiu do 10 e foi até o quilômetro 30 para a distância percorrida. Você andou 20 quilômetros, certo? E volta até o 20, você andou mais 10 quilômetros. A distância percorrida você é a soma de todo o percurso, que nesse caso é 30 quilômetros. Já o deslocamento escalar, a gente vai pegar a posição final menos a posição inicial. Sempre para todas as fórmulas, tá bom? Igual a velocidade média, que você precisa do ΔS, que é deslocamento escalar, é o ΔS. Você precisa desse ΔS, que é a final menos inicial. Final menos inicial. No exemplo anterior, ΔS você parou em 20 e saiu do 10. Então, deslocamento escalar quanto? 10. É só isso.
A velocidade escalar média, que eu já falei para vocês. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Putz, nossa, que fórmula besta, conhecida pra caramba. Olha só, ΔS, olha o que eu falei. Final menos inicial. ΔT, final menos inicial. Delta, final menos inicial. Não importa o que seja, final menos inicial, tá bom? Se for ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. Tudo final menos inicial. Aceleração. Olha só, aceleração, mesma coisa. Eu coloquei aqui, é uma curiosidade importante, não curiosidade, é tipo um fato mesmo. Eu acho muito interessante, porque quem quer fazer faculdade de exatas vão bater muito, muito, muito nessa tecla, que a única grandeza que faz variar a velocidade é a aceleração. Única, tá bom? É a única coisa que faz variar a velocidade. Aceleração média, ΔV sobre ΔT, ΔV sobre ΔT, final menos inicial, final menos inicial. Tem outra coisinha aqui, função horária. Coloquei horário. Vou consertar, tá bom? Desculpa. Do espaço ou posição. Expressão matemática que relaciona tempo com o ΔS, com o deslocamento escalar, tá bom? Então, o que é uma função? Função, vocês vão ver em matemática, que você vai pegar uma grandeza e vai relacionar com outra. Ou seja, aquela função vai ter letras dentro dela, números e letras. Olha no exemplo. S igual a 2 mais 3t menos 4t quadrado. Tem t, tem s. Tá, tudo em função de t para falar sobre o s. Então, qual que é o que significa isso, função? Em matemática você vai bem melhor. Que, de acordo com essa expressão, se você joga um valor de tempo, você vai receber em troca o valor da posição que o corpo vai estar naquele tempo, tá bom? Essa função a gente usa muito para descobrir coisas instantâneas. Naquele tempo, sabe? Naquele exato tempo você acha aquela posição. E é só para aquele tempo que o corpo vai estar naquela posição. Bom, pode ser que não. Igual t quadrado tem duas raízes, né? Se for zero. Lá. Bom, então. Eu não coloquei aqui porque a gente usa conceitos de derivada. E derivada a gente aprende na faculdade. E não cai no vestibular. Teoricamente, né? Não é pra cair. Mas, às vezes aparece. Então, eu vou comentar e vocês vão prestar atenção, porque é uma coisa mais complicada. Peguei meu caderno aqui para falar, tá bom? Lembra que eu falei que função horária a gente usa para coisas instantâneas? Então, não existe só a velocidade escalar média e aceleração escalar média. Existe a velocidade escalar instantânea e aceleração escalar instantânea, que a gente usa o quê? Isso aqui, função horária do espaço, tá bom? É muito simples a derivada, isso aqui é um polinômio, todo mundo sabe, é um polinômio. Esse exemplo aqui, 2 mais 3t menos 4t quadrado é um polinômio. E a gente vai derivar isso para achar outras funções. Como é que a gente faz para derivar? Bom, derivada de constante é zero. Tá vendo esse 2? Que não tem t, que não depende de t? Ele é uma constante, não depende da variável, então é constante, tá bom? Então, esse 2 aí, a derivada qual seria? Zero. Zero. Derivada do primeiro termo que tem um t aí. Olha só, 3t é a mesma coisa que 3t elevado a 1, não é? t elevado a 1 é t. Então, a gente não coloca. Olha só, você pode ver que tá em ordem, olha. 2t elevado a 0. t elevado a 0 quanto dá? 1. 2 vezes 1, 2. Então, a gente não coloca. 2t elevado a 0 mais 3t elevado a 1 menos 4t elevado a 2. Certo? Para a gente derivar 3t elevado a 1, a gente vai pegar o expoente, vai multiplicar pelo 3 e vai diminuir uma ordem do expoente. Entenderam? Vamos fazer na prática? 3t elevado a 1. 1 vezes 3, 3. t elevado a quanto? Se diminui 1,
t elevado a zero. Mas quanto que é t elevado a zero? 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, a gente já começou com 3. Derivada do 2, 0. Derivada do 3t, 3. E agora, a derivada do menos, não esquece do menos 4t quadrado. Vamos pegar o 2, multiplicar pelo 4, 2 vezes 4, 8. E diminuir uma ordem do t. Então, vai ficar 8t a primeira. 8t, só 8t, tá bom? Então, qual vai ser a função derivada de 2 mais 3t menos 4t quadrado? Esperando para ver se vocês falam, mas eu não vou ouvir, então não tem que falar menos, né? 3 menos 8t, tá bom? Essa é a função. Bom, o que é isso que a gente achou? Então, vamos lá, falar uma regrinha aqui. Derivada de posição. O que dá a derivada de posição? Derivada de posição vai dar o quê? Alguém sabe? Será que alguém já viu isso? Toda vez que você deriva uma função de posição, você acha a função de velocidade, tá bom? Então, a velocidade, se você quer achar a função de velocidade e quer achar a velocidade para algum tempo, deriva a função de posição, tá bom? E acha a velocidade, joga o tempo que você quer nessa função, no caso aqui vai ser 3 menos 8t, joga, sei lá, você quer achar no tempo 1. Qual é a velocidade no tempo 1? 3 menos 8 vezes 1, certo? 3 menos 8 vezes 1 vai dar menos 5. Menos 5 metros por segundo naquele tempo, no tempo 1, tá bom? Agora vamos derivar essa outra função que a gente achou. 3 menos 8t. Vamos derivar para ver o que a gente acha, né? Qual que é a outra função que a gente acha? Derivada de constante, 0. Então, derivada do 3, 0. Sumiu. Derivada de menos 8t. 8t elevado a 1, certo? Menos 8 vezes 1, 8. Diminui 1 grau do t, 0. Então, vai zerar, vai ficar t elevado a 0, que é 1. Então, menos 8 vezes 1, menos 8. Menos 8, só deu menos 8. Nossa, não tem t, não tem mais t. Uma constante, só deu uma constante. Primeiro, o que a gente acha se a gente deriva a função velocidade? Aceleração. Função aceleração, tá bom? É isso que a gente acha quando a gente deriva a função velocidade. Então, a gente derivou a função posição, achou velocidade. Derivou a função velocidade, achou aceleração. Nesse caso, presta atenção. Você quer saber para o tempo 1 também. Qual é a aceleração no tempo 1? Tem t para você substituir? Vai anotando, viu, gente? Tô falando aqui, tô derivando, não sei o que lá. Vai anotando. Tem t para você substituir? Não tem. Então, o que significa? Que a aceleração é constante. Aceleração constante não importa onde você estiver, vai ser aquela aceleração para todo, sempre, toda a vida. É isso, tá bom? Vai ser menos 8 toda a vida. Então, toda a vida. Bom, mas então, é isso que significa, tá bom? Aceleração só tem um número, quer dizer que ela é constante. Aceleração depende do tempo, não é constante, é variável, depende da variável t, tá bom? É isso. É isso que eu queria falar para vocês. Bom, olha só, olha o que eu coloquei aqui, a observação importante, viu? As equações v igual a v0 mais v sobre 2 e a igual a a0 mais a sobre 2. O que é isso? Final mais inicial sobre 2 é a média desses valores. Da final mais a inicial é a média, tá bom? Para você achar, tipo, você acha que assim, vou pegar a velocidade final, vou pegar a velocidade inicial, vou fazer a média e vou achar a velocidade média. Se o problema estiver perguntando velocidade escalar média, não faça isso, tá bom? Isso só serve para velocidades instantâneas, acelerações instantâneas. Se você fizer isso, você vai errar o problema. Não é isso que ele está te perguntando. Se você fizer a média, você vai achar a instantânea, tá bom? Justamente porque ela vem da função espaço, da função horária do espaço, que você usa para achar as instantâneas.
não usa para achar as médias. Então, não façam isso, por favor, é um errinho que até eu faço, fazer o quê, né? Não tem o que fazer, a gente não é gênio. Bom, mas não façam, tá? Por favor. Por favor. Ai, próximo. Acho que tá demorando um pouco mais que... Não, a gente já tá no 5, gente. Nossa, super rápido. Movimento uniforme. Ai, começou uma coisinha gostosa. Um pouquinho mais complicado, mas não muito. Olha só. Características do movimento uniforme. 2. Velocidade constante diferente de zero. Velocidade constante. A função horária é o quê? É um número só. Tá bom? Constante. E aceleração igual a zero. Dá para vocês raciocinarem por que a aceleração é igual a zero? Se você tem uma velocidade constante, vai derivar a função velocidade, que é uma constante. Quanto que é derivada da constante? Zero. Então, aceleração, zero. São coisas que a física é muito da hora por causa disso, porque assim, você pega alguns conceitos e deduz o resto. É totalmente deduzido, sabe? É muito gostoso por causa disso. Se você sabe alguma coisinha, já pega e já leva para outras. Então, vamos lá. A função horária do espaço do movimento uniforme para calcular a posição final ou para calcular qualquer outra coisa que esteja dentro da fórmula. Você pode calcular qualquer outra coisa, por exemplo, ele te dá a posição final, mas não te dá a posição inicial, e te dá a velocidade e te dá o tempo que ele quer. Você vai jogar na fórmula, vai fazer aquelas mudanças matemáticas para achar, estralei, para achar a posição inicial. Tá bom? Você pode calcular qualquer coisa que esteja dentro da fórmula se você tem os outros 3 elementos. São 4 elementos que você tem na fórmula. Presta atenção que ele pode pedir para vocês só o deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? É posição final menos a posição inicial. Presta atenção na fórmula. S igual a S0 mais VT. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Presta atenção, se você pegar o S0 aí e passar para o outro lado, ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Posição final menos posição inicial igual a velocidade vezes tempo. ΔS, né? ΔS. Agora, quer ver uma coisa mais interessante ainda? Pega a fórmula da velocidade média. Velocidade média, deixa eu ver se eu pego aqui, para eu fazer um negócio grande, eu espero que vocês vejam. Ai, nem sei se vai dar certo. Meu Deus do céu, tomara que dê. Fórmula da velocidade média. ΔS sobre ΔT. Multiplica em cruz. ΔS, velocidade média, vezes ΔT. Passa o S0 para lá, o que você vai achar o ΔS? VT. Mesma coisa, vocês não... É muito legal, né? Eu sei. É muito da hora mesmo. Ai, nossa, dá até um... Ai, incrível. Bom, V, velocidade escalar média, T é o tempo. Olha só, tem um exemplo aí. S igual a 2 mais 3T. O que é 2? Posição inicial. O que é 3? Velocidade. É em função de tempo, então o tempo você continua na fórmula. Lembrando, é a mesma coisa que a função horária do espaço, entendeu? Então vamos lá. Movimento progressivo. A gente precisa dessas duas coisinhas para a gente entender o que é os gráficos do próximo slide. O que são os gráficos, né, gente? Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Movimento progressivo. Corpo caminha na mesma orientação da trajetória. Finge que isso aqui é uma seta. Aponta a seta. E o corpo está caminhando para cá. Está na mesma orientação da trajetória, então é um movimento progressivo. Agora, troca. Seta para cá. A orientação da trajetória para cá. E o corpo caminhando para cá. Orientação contrária, movimento retrógrado. Só isso, tá bom? Progressivo e retrógrado. Só. Contrária à orientação, retrógrado. Na mesma orientação, progressivo.
Olha só os gráficos, que interessante. Não coloquei o que significa esse A numericamente igual a ΔS, mas eu vou explicar. Vamos começar pelo primeiro gráfico, então. Primeiro gráfico, a gente tem um gráfico de posição em relação ao tempo. E a gente tem aqui, no comecinho, o que a gente tem? Posição inicial. A gente tem a posição inicial no eixo da posição, tá bom? No eixo da posição, a gente tem a posição inicial. Não necessariamente a gente sai do zero, tá bom? A gente pode muito bem sair do 10, igual o slide, quer ver? Olha aí, olha a primeira linha aí. Exemplo, uma pessoa sai de quilômetro 10. Quilômetro 10. A gente não necessariamente tem quilômetro 0, tá bom? Na posição inicial. Pode ser qualquer um. Por isso que a gente tem fórmula, senão se... Igual aqui, ó. Pega a fórmula aí do sorvete. Regra do sorvete. Se a posição inicial fosse sempre 0, para que ela ia estar na fórmula? Né? Não tem sentido. Então, a gente pode começar da onde a gente quiser. Para velocidade maior que 0, a velocidade está positiva, aumentando, não é M, movimento variado. Então, para velocidade maior que 0, velocidade positiva, temos um movimento progressivo. O que é movimento progressivo? Corpo movimenta na mesma orientação da trajetória, né? Então, vamos lá. O corpo está movimentando, olha só, com o passar do tempo, o corpo está movimentando, passando o tempo, e a posição está aumentando. Por quê? Se a orientação da trajetória está aqui, aqui é o quilômetro 0, aqui é o 10, aqui é o 20, aqui é o 30. Conforme passar o tempo, a gente está andando na mesma posição, olha só, passando pelo 0, 10, 20, 30, viu? Vai aumentando. E a mesma coisa no retrógrado. Olha só. 10, 20, 30. Saindo daqui, olha só. Entendeu? A posição vai ficando menor. Pode ser negativa, não tem problema nenhum, tá bom? Olha só agora na velocidade, os gráficos de baixo. Nossa senhora, os gráficos de baixo. Olha só. Ai, eu não sei se vai pegar os lados certos. Bom, para mim, lado esquerdo é movimento progressivo com velocidade maior que 0. Do lado direito é movimento retrógrado com velocidade menor que 0. Isso acompanha nos gráficos de baixo também, viu, gente? Pode perceber que no gráfico de velocidade em relação a tempo, a velocidade está acima do eixo de tempo, então ela é positiva. E no outro gráfico de velocidade em relação a tempo, a velocidade está negativa, está abaixo do eixo do tempo. Olha só que da hora, que legal! Se você pegar e tirar a área do gráfico de velocidade por tempo, o número que você acha, número da área, é igual ao ΔS, número, tá bom? Por isso que ó, A é igual a... É um N... Não sei como que eu faço isso assim, tipo, sem nada para escrever. É um N igual, né, a ΔS, numericamente igual. Isso significa numericamente igual ao ΔS. Então, se você tirar a área de velocidade por tempo do gráfico de velocidade por tempo, você vai ter o ΔS. Isso é muito importante, é muito interessante também. Travessia de pontes e túneis e velocidade relativa. Gente, isso é muito tranquilo. Eu inicialmente peguei as canetinhas para essa parte da matéria, mas eu acho que eu já usei para tudo. Em todos os slides eu peguei a caneta e falei, olha só. Bom, mas então, é para isso que eu tinha canetinha, tá bom? Que ó, a gente vai... Vocês vão entender. Travessia. Isso não tava na... Essa matéria não tava no plano, mas eu coloquei. Eu coloquei porque é uma coisa tranquila demais. É a mesma coisa. Você tem que tomar cuidado só se é corpo extenso ou ponto material. Só, mais nada, tá? Só isso que você tem que tomar cuidado. Porque as fórmulas são as mesmas. É tudo a mesma coisa. Olha só. Pode ver aí
que é, ó, fórmula da velocidade ΔS sobre ΔT, mesma coisa. Para um ponto material, lembra que eu falei que vocês iam precisar muito daqueles conceitos do começo da aula? Então, é aí que vai começar a entrar. Olha aí, ponto material. O que é ponto material? Ponto material o quê? É um negócio que você despreza, né? Isso mesmo. Corpo extenso. O que é o corpo extenso? É aquilo que você não despreza, que você precisa ter porque ele é muito grande, então não dá pra jogar fora. Falando em, assim, tipo, entendeu? É isso. Bom, vamos supor que isso aqui, a canetinha verde, linda, me acompanhando nas aulas, isso aqui é uma ponte. Ou um túnel, tanto faz. Ponte, túnel, é tudo grande e é tudo não desprezível. A gente precisa considerar. Então vamos lá. E isso aqui, que é do mesmo tamanho, mas a gente finge que não é, porque eu não achei nada de outro tamanho. Vai ter que ser isso mesmo. É um trem. Um trem. Esse trem vai atravessar essa ponte ou esse túnel. Então vamos lá. Vai começar a atravessar. Atravessou. Beleza. Isso aqui vai acontecer. A gente quer saber a velocidade média, a gente quer saber o tamanho da ponte, a gente quer saber o tempo que usou. A gente vai ter que considerar o tamanho dos dois, tá bom? Agora sim, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, a gente vai pegar o trem, o caminhão, o sei lá o que você quiser ser, que seja, a gente vai marcar um ponto nele pra gente considerar. Vamos supor, aqui, ai gente, eu devia ter outra mão pra fazer isso. Devia ter nascido com 3 mãos. Bom, mas enfim, vamos colocar um pontinho aqui, ó, no começo aqui, tá bom? No comecinho dele, a gente vai marcar o comecinho dele, tá bom? Olha só. O comecinho dele tá aqui e ele vai começar a atravessar. A gente vai fazer o quê? Contar quando acaba. Acabou? Aonde que tá o comecinho dele? Tá aqui, ó. Tá aqui. Não tá aqui, não para aqui. Mesma coisa se você quiser que seja aqui, atrás. Vai começar a atravessar. Acabou? Tá aqui, tá atrás. Então, o que você vai precisar colocar na cabeça? Que o ΔS aqui é sempre comprimento da ponte, ou túnel, ou, né, enfim, mais o comprimento do que está atravessando. Isso aqui para um corpo extenso, uma coisa que você não despreza, tá bom? É muito importante. Por quê? Porque o comprimento, olha só, se você começa aqui, começa a atravessar, o ponto aqui saiu da ponte. Ele atravessou? Não, tá tão dentro ainda, então não tem nem como, entendeu? Por isso que a gente tem que considerar o comprimento dele, considere o comprimento dele, por favor. Agora vai. Eu, como gosto muito de inseto, vocês vão perceber na lista de exercício, eu dei exemplo de abelha, eu dei exemplo de mosca, que são as coisas pequenas que me vêm na cabeça. Vamos pegar aí formiga, tá bom? Para atravessar a ponte. A formiguinha tá aqui, só aqui. Ela não é pequenininha. Ou atravessou. Você acha que você vai considerar o tamanho dela? Não, ela é muito pequenininha para considerar o tamanho dela. Então, assim, ignora, tá bom? Para um ponto material, você ignora. Aí o ΔS vai ser só o quê? Tamanho da ponte ou do túnel, tá bom? Então, o corpo extenso vai ser o quê? Tamanho da ponte mais o corpo. É isso que vocês têm que saber. Velocidade relativa. Para corpos que se movimentam no mesmo sentido, olha só, velocidade relativa de B em relação a A, tá bom? É assim que lê velocidade relativa BA, velocidade de B em relação a A. Velocidade de B menos a velocidade de A. E a velocidade relativa de A em relação a B, velocidade de A menos a velocidade de B, tá bom? É na mesma ordem, tá bom? Essa é a velocidade relativa. Tem um exercício que tá aqui. É esse exercício aqui, é esse mesmo. Dá pra gente calcular a velocidade relativa. Olha só, velocidade de A, 3. Velocidade de B, 2. Velocidade relativa de A em relação a B, quanto que é? Estão em sentido que é oposto, não tá? Tá indo um em direção ao outro, então eles estão indo nas direções opostas. Então a gente vai subtrair.
Subtraindo, 3 menos 2, 1. Essa é a velocidade relativa, tá bom? Calma aí. Errei, gente. Tem que somar. Burra. É 5. Ai, disfarça, gente. Já tô louca. É a quarentena. Elas tudo põem a culpa na quarentena. Então, gente, vamos começar de novo, então. Nesse aqui que eu falei, no mesmo sentido. Então, no mesmo sentido, se o B tivesse indo... Será que tá certo? Eu não sei como que funciona a câmera. Eu não sei se eu aponto pra cá, ela vai mesmo pra cá ou se ela torce pra cá. Bom, mas enfim, se ele estiver indo, o B estiver indo na mesma direção, na mesma orientação da trajetória, eles vão estar caminhando na mesma orientação. Então, vai ser o sinal negativo, tá bom? Isso, agora sim está certo, ok? Aí vai ser 1. Agora, para corpos que se movimentam em sentidos contrários. Olha, gente, aí tem um negocinho que eu não coloquei. Eu vou falar, mas eu não coloquei, tá bom? No material que eu achei, a velocidade relativa é menos também, entendeu? É um sinal de menos também, velocidade de A menos a velocidade de B. Só que, olha nesse exercício aqui, B está indo no sentido contrário da trajetória. Então, a velocidade dele não é 2, é menos 2. Então, aqui, se você voltar, velocidade de A, igual no exercício anterior. 3 menos 2 vai dar o quê? Menos com menos, mais. 3 mais 2, 5, tá bom? Eu coloquei direto mais, porque geralmente vai ter um que vai estar indo na orientação contrária da trajetória, então vai ser menos. E aí vai acabar virando mais, então é mais, tá bom? Vocês somam em sentidos contrários. Encontro de corpos e ultrapassagens. Último slide. Muito bom, né? Depois eu só preciso lembrar que eu preciso falar um negócio. Por favor, meu Deus, eu não posso esquecer sobre unidades. Bom, seguinte, para saber o momento que 2 corpos se encontram ou que ocorre a ultrapassagem, tem que montar a equação horária dos 2 corpos e igualá-las, tá bom? Pensa comigo. Você quer saber o momento que 2 corpos se encontram. Quando eles se encontram, eles vão se encontrar na mesma posição. Não tem como você estar no quilômetro 10 e o outro no quilômetro 20 e você ter um encontro. Não, vai ser a mesma posição. Entendeu? Por isso que a gente iguala. Porque a posição final é a mesma. E lembra qual que é a função horária do mu? É o sorvete. E o sorvete é o quê? Começa com o quê? Posição final. Posição final é igual à posição inicial. Ó. Cadê? Mas vai ter. Tá? Então vamos lá. Olha só. Nossa, meu Deus, por que eu voltei? Tá aqui a fórmula. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu montei esse slide no sábado. Eu já perdi já. Olha só, a gente igualou. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o menininho A na posição menos 10, com uma velocidade de 3 metros por segundo, e o menininho B na posição 40, com velocidade de 2 metros por segundo. Só que o menininho B tá indo de encontro ao A e tá contrário a coisa da orientação da trajetória, a coisa. Então, vamos lá. Gente, me desculpa de eu não estar olhando pra câmera, Júlia. Eu tô tentando olhar o máximo pra câmera pra falar com vocês, mas é complicado porque eu preciso ler, tem muito exemplo, tem muita coisa, eu não consigo decorar tudo, entendeu? Tipo, todos os números exatamente, assim. Mas eu tô tentando. É a primeira aula, desculpa mesmo, tem várias falhas, eu espero estar melhor no final. Na verdade, no final eu espero estar dando aula pra vocês pessoalmente. Vai embora, Corona. Bom, primeiramente, você tem que igualar. Não, primeiro você tem que montar, né? Então vamos lá. Montando, olha só, esse exercício deu tudo certinho, tá bom? Lembra que a gente não precisa do tempo, porque é em relação ao tempo, então o tempo vai estar lá. Depois a gente vai jogar um tempo qualquer que queira, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, a gente vai achar o tempo, né? Olha só, vamos montar primeiro a equação para o A. Olha só a regra do sorvete. Posição final é igual a posição inicial. Cadê a posição inicial? Posição inicial, qual que é?
Preciso que vocês respondam, sabe? Tipo, eu sei que vocês estão aí, mas respondam, finge que eu escutei. Isso aí, 10, menos 10, isso mesmo. Olha só, o sinal de menos continua, viu? Mais, olha só, velocidade 3, certo? Tá aí, ó, no problema. Velocidade 3 vezes o tempo continua. E a função para B vai ser a posição inicial, 40. Presta atenção, mais, olha só, menos 2, viu? Posição contrária, tá se movendo na orientação contrária. Estão percebendo da trajetória? Então é menos, viu? Menos 2 vezes o tempo. Olha só, tá escrito certinho no slide, pois B se movimenta no sentido oposto ao da trajetória. Então fica negativo, tá bom? Por que eu fechei parênteses ali? Eu não sei. Tá bom? Então vamos lá. Vamos igualar então. Menos 10 mais 3t é igual a 40 menos 2t. Faz as mudanças, passa pra lá, passa pra lá. Junto que tem t com t, junto que não tem t com que não tem t. T igual a 10, tá bom? Então, após 10 segundos, há um encontro dos corpos. Eles estão se movimentando, depois de 10 segundos eles se encontram. Ok? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer uma das funções, porque, olha só, você já tem o tempo que iguala essas equações. Você achou o tempo que satisfaz essas equações ao mesmo tempo, tá bom? Olha só, você acha o tempo que satisfaz ao mesmo tempo. Então, se você quiser substituir em A, se você quiser substituir em B, tanto faz, não tem problema, tá bom? Porque naquele tempo eles estão na mesma posição. Naquele tempo eles se encontraram. Naquele tempo eles estão juntos na mesma posição. Então, tanto faz você pegar a função A, tanto faz você pegar a função de B, que eles vão te retornar valores iguais. Presta atenção que eu fiz para A e para B para provar que são iguais. Olha só, deu 20 metros nos dois. Então, tá bom? Deu 20 metros nos dois. Isso vocês já deveriam saber pelo o que foi dito no começo, né? Pela definição. Então é só isso. Para ultrapassagem é a mesma coisa, porque você vai calcular o momento que você juntou, que se encontrou, que vai ocorrer a ultrapassagem, entendeu? Então é a mesma coisa, por isso que eu coloquei um problema só, bem tranquilo. Ah, acabou. Mentira, quero falar mais um negócio para vocês. Deixa eu voltar aqui no título. Quero falar um negócio para vocês que é questão de unidades, tá bom? Eu não coloquei sobre isso, mas eu acho muito importante falar, não estava no plano. Eu acho muito importante a gente comentar isso sobre unidades. Não sei se vocês sabem, o Sistema Internacional de Unidades, o SI, você tem que respeitar. Se o problema não te pergunta nada, não te fala nada sobre a unidade, você vai responder nas unidades do SI, tá bom? Olha só, metro, segundo, joule, newton, tá bom? Unidades do SI, precisa respeitar. Não pode colocar quilômetros por hora se o problema não te faz essa pergunta. Ai, responda qual será a velocidade. Qual será a velocidade? Velocidade em metros por segundo, tá bom? Qual será a aceleração? Metros por segundo ao quadrado, tá? Pra gente tem um jeito de passar, né, de metros por segundo para quilômetro por hora. Quando você está em quilômetro por hora, que você quer saber em metros por segundo, você divide por 3,6. E se você está em metros por segundo, para passar em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, você vai achar, são valores equivalentes. E é assim que a gente faz. Tem um problema na lista de exercício que está inteirinho em centímetro por segundo. Esse problema, você, assim, eu não coloquei alternativas, tá? Eu não quero deixar vocês à mercê de alternativas. Quero que vocês pensem, não quero que vocês... Ai, tem que fazer isso pra chegar em tal. Coloquei a resposta? Coloquei, tá bom? Coloquei o gabarito. Eu achei interessante porque às vezes vocês se viram e conseguem pensar em um jeitinho, porque se você não sabe a resposta, você faz de um jeito e acha que tá certo, e às vezes não tá. Por isso que eu coloquei o gabarito. E nesse problema tá tudo em centímetro por segundo. Geralmente, quando vem em centímetro por segundo, que você não tem uma regra, assim,
Com certeza tem, mas não é aquela coisa que a gente tá acostumado, entendeu? Porque assim, metros por segundo e quilômetros por hora é quase todas as vezes que você tem que fazer a transformação. Tem um exercício, tenho certeza que tem um exercício na lista que tem que fazer a transformação. Então, é uma coisa que não vai precisar mudar. Se está em centímetros por segundo, coisa tal, resolve em centímetros por segundo, responde em centímetros por segundo, tá bom? Não tem essa necessidade de fazer essa mudança. Mas prestem muita atenção nessas coisas de unidade, porque muita gente erra. Eu já errei em prova, tá? Porque eu não mudei a unidade, eu respondi em quilômetro por hora. Tinha alternativa de quilômetro por hora e não era em metros por segundo, tá? Então tomem cuidado. Geralmente eles não falam. E é sacanagem mesmo, é pra ver quem tá prestando atenção, pra ver quem tá lá, tá dentro do assunto, tá firme fazendo aquilo. Bom, mas acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Primeira aula já foi, não foi uma aula tão demorada, acho que deu menos de uma hora, deu menos de uma hora. Não foi uma aula muito demorada, não, bem tranquilo, até porque ia ser quase 2 horas, né? Falaram que é 120 minutos. 120 minutos. Quanto que deu? Ai, gente, 50 minutinhos. Deu pouquinho, vai. Olha só, pra 120, tá top, né? Também acho. Bom, então vou parar por aqui, tá bom, gente? Eu espero que vocês escutem a aula, todas as aulas. Façam a lista de exercício. Venham perguntar quando tiverem dúvidas. Vocês estão no grupo, vocês têm um número. Eu sou a Ana Júlia, né? Ana com 2 N's, ok? Porque tem outra Ana Júlia que é professora, mas eu sou a Ana com 2 N's. E eu espero que vocês venham tirar dúvidas comigo, tá bom? Os exercícios estão todos resolvidos. Se vocês precisarem da resolução, tem, ok? Então é isso, gente. Beijo. E até na semana que vem, que vai ter monitoria. E eu espero que vocês participem da monitoria, tá bom? Porque monitoria é igual a faculdade, ninguém vai? Espero que não, né? Não quero entrar à toa. Tchau, gente. Até mais.